Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade me dada de estar falando algo da parte dele, com o intuito de estar ajudando pessoas a encontrar-se e a encontrar uma nova vida. Assim como Deus operou na minha vida um milagre fantástico, pode fazer na sua também. Sempre agradeço as pessoas que estão visualizando os vídeos, compartilhando os mesmos e se inscrevendo no canal. Isso fará com que ele se amplie e nós possamos juntos alcançar novas vidas. Nós vamos estar falando hoje sobre a realidade de uma pessoa escravizada. O que o vício faz na vida de uma pessoa e na vida dos familiares dessas pessoas, das pessoas que amam essa pessoa. Nós vamos estar entrando nesse tema e mostrando que não é de hoje que os vícios vêm atrapalhando a vida das pessoas. Nós vamos entrar num tema bíblico, que se encontra no livro de Êxodos. Vamos para a Bíblia. Êxodos, capítulo 20. No versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Nós lemos aqui então no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos dados a Moisés no deserto. Subsequente a isso, ainda tem leis civis que foram dadas ao povo para se cumprir. Nós temos que voltar um pouco na história para contextualizar e entendermos em que ambiente isso foi colocado. O povo de Deus havia se estabelecido na terra do Egito. A descendência de Jacó estava ali e prosperava naquela terra. Tudo que eles faziam dava resultados positivos e foram crescendo e crescendo com o apoio do então faraó da época, porque traziam benefícios para o Egito. O povo de Deus cresceu tanto que quando se troca o faraó, ele vê uma preocupação naquilo ali. Ele enxerga um grande número de pessoas que prosperam e que pode um dia se rebelar contra ele. Então começa a impor sanções ao povo, duras sanções.
mas não adianta, o povo continua a crescer, continua a prosperar e tudo que faz dá certo, porque é o povo de Deus. Então ele começa a impor duros castigos e penas, chegando ao ponto de querer exterminá-los. E surge assim a escravidão do povo de Deus no Egito. Essa escravidão durou cerca de 400 anos. Foi muito difícil viver debaixo do jugo da escravidão. Alguém que está escravizado perde seus direitos. Quem passa a exercer os direitos sobre a vida dessa pessoa ou desse povo é quem é o escravizador. Seu líder, seu chefe, seu dono. Então, esse povo perdeu a sua identidade. Já não tinham mais direitos a nada. Tudo que faziam era apenas trabalhar. Se alimentavam um pouco, comiam um pouco. E não tinham direitos sociais. Não tinham como viver com suas famílias em paz, em casas. Não tinham como transitar livremente. Não tinham mais direitos nenhum sobre a sua própria vida. Pertencia a outro ser, que era o escravizador. Assim perpetuou o povo no Egito, trabalhando arduamente por 400 anos aproximadamente, até que o povo clama por uma libertação, para sair daquela situação. Então Deus levanta um libertador, seu nome é Moisés, que vai até lá e liberta esse povo. Não vamos entrar na história de Moisés em si, mas vamos resumir dizendo que Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, mas teve que passar por um deserto, com aproximadamente 2 milhões de pessoas no total, entre mulheres, crianças, homens de mais de 20 anos e menores. Se entende que tinha em torno de 2 milhões de pessoas por o deserto. Mas veja bem como era a vida dessa população antes. E agora no deserto não havia leis, não havia nada, e era Moisés que controlava tudo isso aí em nome de Deus. Então eles precisavam se organizar ali no deserto mesmo. Então foi dado essas leis, primeiramente a Moisés para que transmitisse ao povo, depois as leis mais civis, outras leis civis mais adiante. Um dos intuitos era organizar essa população que já não sabia mais como viver. Porque se você for entender profundamente as coisas, tudo que eles faziam era de acordo com os rituais egípcios. Desde a alimentação, costumes, tudo vinha de acordo com o que o povo do Egito fazia. Era assim que era para ser as coisas. E quando eles caem no deserto, quando eles vão para o deserto, eles não têm noção de como viver em uma sociedade. E é claro, as primeiras leis são dadas ali, voltadas para o Senhor, né? Para nós entendermos já de imediato que Deus está acima de todas as coisas, precisamos ter respeito por Ele, adorar somente a Ele, né? E Ele deixa bem claro isso ali. Depois Ele dá outras leis que é para o povo conviver entre si em harmonia, um respeitando aos outros, como não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Assim o povo começa a se organizar, a ter uma vida social de novo. E mesmo assim, ainda foi muito difícil sair da situação de escravidão de dentro da sua cabeça. Porque se nós formos olhar os textos mais detalhadamente, vamos ver que esse povo em algum momento se rebelou contra o próprio Deus e Moisés, querendo de volta estar lá onde eles foram libertos. Por quê? Porque era tão forte a escravidão dentro deles que eles não conseguiam ver as promessas de Deus na sua vida e que o tempo que eles estavam passando naquele deserto era passageiro, que ia chegar às bênçãos maiores, que eles desejavam voltar lá por pequenas coisas, como uma comida um pouco melhor, quem sabe um lugarzinho coberto ali para dormir, mesmo que dormissem amontoados, porque no deserto não tinha essas coisas. Então seu coração às vezes desejava voltar para a escravidão. Veja que coisa triste, mas era isso que aconteceu. Ao ponto de, em vez deles passarem os 40 dias necessários para chegar até a Terra Prometida, onde iam se estabelecer como sociedade, eles levaram 40 anos. E ainda assim não chegaram quase ninguém da geração que saiu de lá. Vamos entrar na nossa realidade. O viciado em alguma coisa, seja ela pornografia, seja ele comida, jogos eletrônicos, jogos de mesa, bebidas, o álcool, cigarro, drogas ilícitas.
esses vícios escravizam a mente de uma pessoa, tornando essa pessoa totalmente sujeita ao seu bel prazer, ou seja, satisfazer o seu prazer acima de qualquer coisa. Perde-se também a noção de responsabilidade social. Você, eu e qualquer um que esteja afundado num vício, começa a não respeitar limites, começa a não respeitar regras, começa a não respeitar as leis sociais, as leis da Constituição, as leis do seu estado, as leis da sua cidade. Começa a viver de uma forma anormal, buscando somente o seu interesse. Ele está se tornando um escravo também. Mas um escravo não de outras pessoas, mas de outra situação. O álcool escraviza, o cigarro escraviza, a pornografia escraviza, a gula escraviza, tornando a pessoa sem condições de se governar muitas vezes. É muito semelhante com o que aconteceu lá no Egito. Uma pessoa que está vivendo sobre o jugo do alcoolismo, da drogadição, vamos pegar esses casos, perde o controle da vida, chegando ao ponto de não conseguir mais trabalhar, de não conseguir sustentar uma família, de não conseguir se arrumar, se vestir, se escovar os dentes, se arrumar, conversar. Vai tudo por água abaixo e as suas leis são apenas satisfazer o seu próprio prazer. É triste uma pessoa que está nessa situação, porque ela quer sair dali, e eu sei que todas querem sair dessa situação, mas não conseguem sozinhas. O povo de Deus não saiu daquele deserto sozinho. Veio um libertador para os guiar. E esse libertador trouxe as leis para restabelecer a ordem naquele grupo. É assim na vida do viciado. Não vai sair sozinho, na maioria esmagadora das vezes. Não vai conseguir sem a ajuda de outras pessoas. Não vai conseguir se não entrar nas leis, se não se adequar às leis que hoje regem a sociedade. Precisa voltar a ter responsabilidade com o trabalho. Precisa voltar a dormir cedo, acordar cedo. Precisa voltar a se alimentar adequadamente nos horários certos. Precisa respeitar as leis. Precisa deixar de mentir, de manipular. Precisa de uma série de coisas, precisa de uma vida nova, porque era um escravo do álcool, da droga, do sexo, da pornografia, da mentira, da manipulação, já não tem mais domínio sobre si mesmo. Entendendo dessa forma, a responsabilidade sobre aqueles que o amam é enorme, porque é muitas vezes através dessas pessoas que Deus vai trabalhar na vida de quem está precisando de uma orientação. O deserto lá atrás, para esse povo, era um lugar onde esse povo ia se adaptar para chegar à terra prometida. Todo mundo que está afundado no vício vai ter que passar por um deserto. Vai ter que ser levado a um lugar para se recuperar. Por quê? Porque já não tem mais domínio. A vida dessa pessoa já não é uma vida normal. É uma vida dependente, escravizada. Então precisa, às vezes, ser retirado da sociedade, do meio onde está, e ser colocado num outro lugar, onde ali vai aprender de novo a se comportar. E existe por aí muitos lugares que trabalham ajudando pessoas a restabelecer a ordem na sua própria vida. Comunidades terapêuticas, grupos de ajuda, hospitais, clínicas, centros de apoio, ONGs, igrejas com sistemas de internação. Existe uma série de opções que vão trazer de volta a vida a uma pessoa que perdeu o controle em qualquer área. E eu falo qualquer área por quê? Porque se nós formos pegar espiritualmente falando, Deus, quando observa as coisas, ele não vai distinguir um viciado em crack de um viciado em pornografia, um viciado em cocaína de um viciado em trabalho, de um viciado em dinheiro a um viciado na comida. Deus, ele não vai olhar da forma que a sociedade olha. É claro que para nós tem uma diferença, e realmente existe. Um viciado em crack chega a um nível muito
pior de degradação pessoal do que um viciado em pornografia. Mas as consequências na vida de ambos são muito semelhantes. Destrói famílias, não conseguem viver direito, começam a mentir, sofrem com seu vício, querem sair, e a solução e o caminho para ambos é o mesmo, é Jesus Cristo de Nazaré, que vai operar esse milagre. E às vezes, tanto um quanto o outro precisa se retirar do meio que está para conseguir restabelecer uma ordem na sua vida. Então, espiritualmente falando, não vai haver diferença para Deus. O seu problema. Quem faz isso e impõe essas diferenças é a sociedade, porque as consequências visíveis são diferentes. Entendendo isso, nós começamos a perceber que precisamos abrir o coração para a ajuda que vai ser oferecida. E assim vamos conseguir começar a entender as coisas. Porque vai chegar a um ponto que a nossa vida desregrada, nesses vícios, especialmente o vício da droga ilícita, nesse caso, vai fazer com que nós percamos os nossos direitos, às vezes, de andar livremente por aí. Porque vamos infringir muitas leis e vamos acabar, quem sabe, presos. E aí vamos ter que, forçadamente, cumprir regras. Mas para que chegar a esse nível? Ou pior ainda, quem sabe até uma morte pode nos encontrar. Nós não precisamos disso, não. Nós temos como nos recuperar. Existe um caminho. Passa por um deserto. Tem que passar por um deserto. Seja qual for o seu problema, se você tiver um nessa área aí, tem que passar por um deserto. Tem que aceitar isso aí. Colocar no coração. É passageiro. Mas os benefícios de uma transformação na vida de uma pessoa, eu não consigo expressar em palavras. É muito bom viver uma vida dentro das leis. É muito bom viver uma vida com paz, com amor. Sair daquela escravidão imposta, às vezes por uma coisinha tão pequena que cabe na palma da mão, mas que tem o controle de uma mente que é a imagem e semelhança de Deus. Ele criou cada ser humano com um amor e um carinho imensuráveis, deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou tanto, que te deu o livre arbítrio para você escolher como você quer que seja a sua vida. Mas você quer realmente que a sua vida seja controlada por uma outra coisa que não seja Deus? Você acha que precisa viver como o povo do Egito vivia, escravizado por 400 anos, clamando por uma libertação, vivendo de uma forma desumana, atirado pelas ruas muitas vezes, perturbado dentro de casa, angustiado, agoniado? Por quê? Se existe uma forma de se libertar de tudo isso. Então fica aqui, né, essa mensagem de alerta para todos nós. Vamos abrir o coração para Deus e nos libertar de todos os vícios que dominaram a nossa vida. Existe um caminho a ser traçado e muitos já passaram por isso. Muitos já viveram na drogadição, na prostituição, no alcoolismo, no roubo, no crime. E mudaram a sua vida porque entenderam que a forma de como isso tinha que ser feito. Todos, eu te garanto, passaram por um deserto onde foram sofrendo a transformação, chegando ao ponto que precisava chegar para viver como tem que viver. As leis estão aí para serem cumpridas. Tanto as leis dos homens quanto as leis de Deus. Certa vez, para terminar, Jesus disse de uma sabedoria incrível: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, se referindo que nós devemos obedecer tanto às leis dos homens quanto à lei de Deus, porque nós estamos na terra, nós vivemos em sociedade e precisamos ter limites, porque sem limites nós vamos fazer o que o nosso coração pecaminoso deseja. E como seria o mundo dessa forma? Então as leis vêm para pôr os limites necessários. E as leis vêm diretamente das leis de Deus. O que os homens fazem hoje é tirar Deus das coisas e atribuir os fatos ao ser humano. Mas são leis dadas por Deus.
E precisamos também entender que as leis de Deus estão acima de todas as demais e precisamos cumprir com elas também. Ou seja, vamos dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a nossa vida, a nossa forma de conduzir as coisas, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Vamos dar isso tudo a Deus, deixar que Ele gere as nossas vidas. Isso eu te garanto, é muito melhor do que a nossa vida ser gerada por um vício. As consequências são desastrosas. E em nome de Jesus, eu te digo, não precisa viver nesse vício, sob esse jugo pesado, que eu sei muito bem como é. Vamos, a partir de hoje, transformar as nossas vidas, mudando a nossa forma de agir. Vamos aceitar que precisamos passar por um deserto, abrir nosso coração para Deus, receber ajuda, porque sozinho nós não vamos sair dessa situação. Eu sempre falo nós, porque eu passei por tudo isso e entendi que precisava de ajuda, precisava de regras para viver uma vida que hoje eu vivo, para o glória do nosso Deus. Não te esqueças de continuar acompanhando essas postagens. É muito importante entender o contexto de todas as coisas. Nós estamos no 7º vídeo do A Esperança. Assista aos outros. Compartilhe sempre e se inscreva no canal para o crescimento do mesmo alcançar outras pessoas. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém.